sabia que as necessidades nutricionais das mulheres mudam logo que ela começa a chegar próximo dos 50 anos? É isso mesmo. E olha, essa mudança ela mexe não só com o comportamento, não só com o aspecto físico, mas também com o humor das mulheres. Eu sou Arcângela Sena, você está no quadro Você Sabia? Um quadro do jeito que é nosso, um quadro de aniversário, estamos completando 4 anos, e nesta Semana da Mulher nós vamos falar sobre as qualidades nutricionais e a importância nutricional para mulheres 50 a mais. Está comigo, tenho o prazer e a honra, né, de estar com ela, a nutricionista Camila Rodrigues, que também é coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Estácio. Camila, muito obrigada por você estar aqui. É um prazer enorme estar contigo batendo esse papo. Prazer é todo meu. Te agradeço muito o convite de estar aqui com você, no jeito que é nosso, e também para falar principalmente desse tema que é bem importante, né? Muito importante. Olha, a gente tem aqui dados, né, das instituições como as Organizações Mundiais de Saúde, né, o próprio Ministério da Saúde, né, que mostra que após os 50 anos aumentam os riscos de doenças cardiovasculares, perda de massa muscular e alterações metabológicas, né, principalmente, né, em nós mulheres 50 a mais. E aí eu digo nós, porque eu tô tchutchuca, mas eu tenho 52, daqui a pouquinho estou fazendo 53 em junho, vou querer presente de todo mundo, não adianta, tá? Então eu já começo, Camila, te perguntando o seguinte: o que muda no corpo da mulher quando a gente vai falar da questão do ponto de vista nutricional, quando ela atinge essa faixa de 50 anos? Então, quando a gente vai falar do próprio ser humano, a gente passa por mudanças fisiológicas que são naturais. Então, Uhum. elas vão acontecer, quer queira ou quer não. Quando a gente especifica, para nós falarmos especificamente de uma mulher, essas alterações elas não são diferentes, mas mais especificamente a gente vê mudanças em hormônios. Uhum. Então, um dos principais hormônios que a gente pode citar é a queda do estrogênio. Então, essa queda, ela está correlacionada a muitas desordens que acontecem e que vão refletir como sintomas nessa mulher, Sim. né? Então, a gente vê mudanças de humor, a gente vê aquela mulher que é mais disponível a ter sarcopenia. Sarcopenia, para quem nunca ouviu falar, significa perda de massa muscular. Então, a gente já tem uma tendência maior a ter essa perda, né? Por isso que a gente vai falar sobre coisas importantes, hábitos importantes que essa mulher tem que ter. Como você mesmo falou, o metabolismo dessa mulher é totalmente diferente. Geralmente, quando a gente é mais jovem, ele costuma ser mais rápido, e quando a gente vai envelhecendo, isso vai também alterando, ou seja, Uhum. ocorre, né, a diminuição desse metabolismo que vai acabar canalizando muitas das vezes para um aumento de peso, aquela dificuldade da mulher perder peso, dentre outras coisas, como a problemática cardiovascular, resistência insulínica. Então, os hábitos saudáveis, eles vão ajudar essa mulher justamente a passarem por essa fase sem tantas complicações. Agora, assim, a gente sempre tem aquela curiosidade com relação, por exemplo, a gente já está na menopausa, né? Tá. Então, assim, a gente sabe que a menopausa ela tem vários processos, ela interfere nessa absorção, né, dos nutrientes, no caso do nosso corpo. Sim, interfere. É por isso que a gente visualiza muitas mudanças de massas, vamos dizer assim, não é? A Uhum. gente tem mais tendência a acúmulo de gordura, a gente tem mais tendência à perda de massa muscular. Por isso que aquela mulher que não tem o hábito, muitas das vezes, fazer um balanço alimentar nas escolhas de fontes alimentares para ela, ela pode fortalecer muitas das vezes esses efeitos, não é? Entendi. Ficar mais sedentária, não ter o auxílio, não ter o balanço de, vamos dizer assim, composições alimentares que ela vai escolher comer, como o equilíbrio entre proteínas, carboidratos, vitaminas que são muito importantes também. Por Uhum. exemplo, a gente está falando muito dos efeitos negativos que isso pode trazer. Quando a gente puxa para a nutrição, para além da gente ver essa mudança na composição corporal, que é o corpo fisicamente da Sim. mulher, mudando, que inclusive para nós que somos mulheres, esteticamente isso tem um peso maior, Uhum. você pode citar aí, por exemplo, nutrientes que são importantes para a nossa vida óssea também.
Então, 50 a mais, a gente já vê aquele ossinho ficando mais vulnerável. Então, você tem aí, né, um valor nutricional muito mais, vamos dizer assim, necessário de cálcio, de vitamina D, de vitamina K e muitos outros. Quando a gente fala, por exemplo, do humor, né? A gente pode citar, por exemplo, o magnésio, o triptofano. Hoje em dia, a gente tem muitas informações nas redes sociais. Eu costumo dizer que a gente tem como absorver muitas coisas, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as fontes que a gente tem acesso. Porque muitas das vezes a gente é bombardeado, né, por Sim, informações. E sim. por isso que o auxílio do profissional se torna muito mais Muito mais direcionado. direcionado. Agora a gente vive numa região amazônica, Uhum, né, que tem uma culinária rica, rica em proteínas, mas também de várias formas, né, que a gente tem aí de nutrientes que às vezes são um pouco pesados, né, para a gente sim. absorver. Existe uma relação aí, existe algum tipo de, digamos, nutrientes que estão condicionados à nossa alimentação, vamos falar da nossa realidade, né? Que devem ser evitados. Por exemplo, açaí todo dia, minha mana, a farinha da baguda. Sim. E aí? Então, em relação a esses alimentos, na verdade, assim, eu vou falar em relação à nutrição, né? A Uhum, gente nunca pode trazer a nutrição como uma proibição. A nutrição, ela não é uma punição. uhum, A nutrição, ela não é uma restrição. A nutrição, ela é muitas das vezes um cuidado, de fato, né? sim. Mas em relação à tua pergunta, a gente poderia evitar? Sim. O açaí, ele é muito rico nutricionalmente falando. Tem antocianinas, que são poderosos antioxidantes, vários outros nutrientes que a gente pode Uhum, encontrar, mas muitas das vezes, a depender também como você vai consumir, ele se torna calórico, né? sim. Então a gente precisa ter cuidado. Por que que o auxílio do profissional também vai entrar com uma importância? Para ver qual é a quantidade que você vai consumir, para ver como você vai consumir. Por exemplo, na nossa região, a gente consome, ou pelo menos tem o costume de consumir o açaí com várias outras coisas, né? É. O açúcar. A gente tem, por exemplo, a farinha que você falou. Mana, Tudo não isso. pode com açúcar, porque eu ponho umas 3 colheres, mana, porque eu gosto do açaí com Pois é, açúcar. quando tu colocas o açúcar, as antocianinas, tadinhas, elas já estão indo, né, te dando tchauzinho. Oh, meu Deus. Então, assim, a forma com que a gente vai consumir, ela vai ser importante. Não vamos proibir, mas é interessante a gente avaliar essa quantidade pela questão calórica. Uhum. A questão do açúcar, a questão da farinha, também alta quantidade, para essa mulher, ela também tem que ser assistida. Tem que ser Por assistida, né? quê? Lembra que eu falei para você, né, essa questão, por exemplo, não é excesso, mas a facilidade do ganho de peso por conta do metabolismo que vai desacelerando, Uhum. né? A gente tem as mudanças fisiológicas. Isso pode canalizar para uma resistência insulínica. Então, se eu Entendi. sobrecarregar esses fatores na alimentação, isso pode fazer mal mais lá na frente, né? Uma mulher que pode ter mais tendência a tornar-se diabética, ter Uhum. outros sintomas. Pela tua experiência, Camila, o que que tu percebes, né, assim, pela tua experiência profissional, que é negligenciado enquanto nutrientes, né, necessários para essas mulheres 50 a mais, para nós mulheres 50 a mais, que são negligenciados, por exemplo, né? Que tu percebes No sentido de você não consumir, de não consumir. hoje depende realmente de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, vamos Uhum. dizer assim, porque hoje eu costumo até dizer que a gente já tem uma perspectiva totalmente diferente de antes, né? Uhum. Antes a gente não tinha tanto essa visão da importância do Sim, cuidado com a é. alimentação, da atividade física. Então, a gente vê mais mulheres empenhadas em relação a E é isso. muito engraçado que a gente vê a modificação no corpo das mulheres hoje, Sim, né? A gente estava o comentando envelhecer o envelhecer. é Hoje as diferente mulheres hoje. envelhecem, parece que melhor do que, Sim, né, 20, 30 anos. sim. Elas, de 50 anos, eu, né? Tchutchuca, né? Eu não tenho ainda uma cara de vovó, né? Mas Vocês estão você tinha isso, maravilhosos. né? Sim, inclusive conversando com colegas, eu acho até de uma forma muito informal, a gente comenta sobre isso, né? Uhum, Tanto que se a gente for pegar dados epidemiológicos, a verdade. perspectiva da população idosa ela está aumentando, mas é porque a perspectiva de vida está aumentando Que e bom. a nutrição ela tem Uma total relação direta, né? relação com essa positividade, exatamente. Camila, a gente hoje vive uma discussão com relação ao excesso de proteínas, mas a gente sabe que essa questão do excesso de proteínas, né, ela também é muito de moda e tudo Sim, mais, né? Contudo, a gente tem aí eu não sei se é necessidade de pensar isso para mulheres 50 a mais numa perspectiva de qualidade.
como é que a gente pode trabalhar isso? Muita proteína, pouca proteína? O que que essa mulher 50 a mais tem que pensar e se preocupar com relação a isso? Em relação à mulher 50 a mais, um dos macronutrientes que vai ser extremamente importante é a proteína. Uhum. Então, o consumo dessa proteína vai ser extremamente necessário. Só que, como você bem falou, o que que a gente tem que destacar como importância? É interessante consumir muito, consumir pouco? Ou essa mulher ela tem que consumir quanto de proteína? Então, eu acho que essa pergunta ela acaba englobando até mesmo todas essas pessoas que estão em volta dessa vida mais saudável. A proteína ela vai ser importante? Com certeza. Até porque nós temos uma correlação direta que quanto maior o meu percentual de massa muscular, mais saúde eu Mais vou saudável. ter, né? Isso. Então, em relação à mulher, é nessa perspectiva. E por que que em relação à mulher 50 a mais é ainda mais importante? Porque ela já tem essa diferença metabólica, em que ela já tem uma maior tendência de Uhum. perda de massa magra. Então, por isso eu tenho que fazer a implementação de uma forma correta. Mas a gente não pode fazer uma interpretação de que você tem que consumir essa proteína sem, vamos dizer assim, limites. Entendi. Você tem que consumir uma quantidade que vai compactuar com a sua necessidade diária. Então, Quem é nada essa de ficar mulher? excedendo, né? Não, Complementando com pílulas, alimentos que agora, né? Parece que tem tudo é. proteína. A gente precisa perguntar quem é essa mulher? Qual é a rotina dessa mulher? Quais são as preferências dessa mulher? Essa mulher ela faz atividade física sim ou não? E em relação a isso que você falou, também é uma verdade. E eu estendo, né, para o nosso costume da sociedade hoje em dia. Já viu alguém que começa, por exemplo, a fazer atividade física? Você procura um profissional, parece que a consulta não valeu, parece que não foi interessante se você não sair com uma prescrição de um whey ou de uma creatina ou algum suplemento, quando na verdade nós precisamos compreender que a suplementação, ela é algo que é um coadjuvante, é como se fosse uma carta na manga. É assim que a gente chama? Eu não sou boa de ditado, É, eu acho que é isso, né? né? Uma cereja no bolo, digamos assim, né? Exatamente. É aquela necessidade que, a partir daquele planejamento dietético feito com um profissional, aquela mulher ou essa pessoa não consegue atingir, e este suplemento ele vem complementar para que você bata aquela necessidade diária. Então, usar o whey protein, usar a suplementação é maravilhoso. Só que você tem que se perguntar, eu realmente preciso disso? Então, por isso, né, eu já deixo aqui a importância de nós sempre estarmos em contato com um profissional. E já que estamos falando disso, na nossa região, a gente tem que destacar, né? A gente tem os nossos peixes amazônicos, a gente tem a castanha do Pará, evidenciando aí o ômega 3, que é um dos nutrientes mais importantes para nós, não necessariamente somente as mulheres 50 mais, mas para todos nós, e inclusive para elas, que é o principal tema hoje. Olha só, que maravilha. Tu falaste nessa questão, né, da cereja do bolo, dessa condição que é uma condição coadjuvante, Sim. né, desses suplementos. Aí eu me pergunto, existe uma diferença entre a alimentação estética e a alimentação para a saúde? Então, a gente pode dizer que a gente estuda especialidades, né? E a Uhum. gente tem sim a nutrição na estética. Só que a nutrição na estética, ela está inserida na nutrição clínica. A nutrição clínica é nós estudarmos o alimento, sendo que esse alimento ele é tido como importante, funcional, e eu quero dizer que essa descrição é quando você tem um componente que está diretamente relacionado à positividade em alguma função corporal. Então, aquilo é comprovado, né? Uhum. Então, assim, você vai usar o seu alimento como uma espécie de tratamento, mas não somente tratamento, você vai utilizar também como prevenção, Uhum. certo? Então, assim, eu vou planejar um planejamento dietético para a pele. Eu tenho nutrientes importantíssimos para a pele, né? Como a vitamina A, por exemplo, a vitamina D. A gente vê que muitas das vezes a gente pode ter efeitos e a gente tem essa diminuição de vitamina D, de Sim, vitamina A. Então, ou seja, é a nutrição e a estética, com certeza. Só que eu não consigo separar da nutrição clínica. legal. Porque por mais que eu esteja direcionado para cuidar da minha pele, eu não vou poder deixar de comer certas fontes para não ter uma pele saudável, você compreende? Uhum. Então, assim, eu posso até ter um profissional que vá me direcionar para cuidar especificamente da minha pele, o complexo B para o meu cabelo, mas eu tenho que entender que eu não posso viver sem isso. Uhum. Nutrição esportiva.
Eu vou, né, fazer um planejamento para aquela pessoa que tem uma atividade física, vamos dizer assim, mais incorporada, mais forte, dependendo da atividade física. As necessidades nutricionais dela vai ser totalmente diferente. Entendi. Mas a clínica, ela vai estar junto. Tá junto. Então andam, caminham sempre junto, porque uma Caminham não sempre pode juntos. estar, né, desligada da Exatamente. outra. Isso. E isso também, no caso das mulheres 50 a mais, eu acho que a alimentação, me corrija se eu estiver errado, ela vai impactar em várias outras funções, né? Sim. Como o humor, a própria Uhum. autoestima, né? Sim. A gente tem isso e a gente Sim. percebe isso, né, Camila? Sim. Na mulher 50 a mais, a gente percebe muito essa alteração brusca de humor, né? E aí, trazendo um pouquinho para essa mudança corporal, vamos dizer assim, que isso é negativo não somente para o convívio dela diário em Uhum. sociedade, mas vamos dizer assim, é impactante porque se eu tenho uma mulher com mau humor, muitas das vezes ela pode ter aquela necessidade de fazer certas escolhas Sim, alimentares. Isso é perfeito. comprovado. Por exemplo, a gente tem, né, um termo que a gente chama de comfort food. Imagina, você tá num dia estressada, você tá num dia que aconteceu alguma coisa, você tá triste. Geralmente você não pensa assim, nossa, eu vou comer um brócolis aqui, né? Não, você quer comer uma pizza, você quer comer um chocolate. Isso. Então, o que que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes a mudança desse humor e essa mulher que não é assistida, vamos dizer assim, nessas mudanças fisiológicas, ela pode ser, vamos dizer assim, direcionada para fazer uma escolha que não seja tão Que não saudável. seja saudável. E a longo prazo, isso pode estar correlacionado com o aumento de peso dela. Porque justamente ela está com algum nutriente que não está ali suprindo, Exatamente. né? E aí vem aquela fadiga, Uhum. além do mau humor, né? Aí você tem uma mulher que não dorme bem. E a gente tem que pensar em tudo isso, porque todos esses fatores vão canalizar para como você vai estar imunologicamente, de forma intestinal. A gente sabe que a microbiota intestinal ela vai impactar muito em relação ao humor, em relação a como essa mulher vai estar em relação à alimentação. Então a gente pode dizer que, principalmente para nós mulheres, né? Que eu costumo dizer que mulher é cheia de hormônio, né? A Muito. gente tem muitos hormônios que agem contra e a favor, né? Dependendo, né, do nosso estado saudável ou não. Mas a gente pode dizer então que a alimentação, esses nutrientes, eles vão colaborar para um envelhecimento mais saudável dessa mulher, né? Vão. Contribui para esse envelhecimento mais saudável. E por isso que, como a gente abordou, né, aqui, o caráter preventivo é muito importante. Por que que é bom a gente ter um estilo de vida saudável? Eu não digo assim restrito, Uhum. mas um estilo de vida saudável a longo prazo. Porque quando eu chegar nessa fase, né, eu tenho, vamos dizer assim, a diminuição da probabilidade de eu sofrer com tantos efeitos, né? Então, por Perfeito. isso que eu ter um hábito contínuo, ele é bem importante. Perfeito. Agora a gente vai chegando já no nosso quarto bloco, né, aqui do nosso podcast. Eu queria que tu me dissesse o seguinte: quais são os maiores mitos sobre alimentação para mulheres 50 a mais que circulam nas redes sociais? E isso é muito importante porque a gente sabe que muitas mulheres acabam se guiando pelas receitas, né, pré-fabricadas nas redes sociais de gente que se diz entender do assunto. Sim. Em relação a isso, acho que a gente pode citar o primeiro, que foi o que a gente debateu aqui em relação à proteína. Uhum. Inclusive, eu acho que você chegou a ver, saíram reportagens sobre isso, Sim, né? sim. Chamando a atenção que todo mundo estava focado nisso e julgando só importante. Muita gente me perguntou sobre isso e eu falei, gente, é fato que a proteína é importante, mas não vamos polemizar, porque eu tenho que saber quem é esse indivíduo, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que o aumento da proteína como um superalimento é um mito. É importante, com certeza, tá avaliando tudo que a gente comentou aqui fisiologicamente no corpo dessa mulher. No entanto, a quantidade ela vai ser bem importante ser analisada. Outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com alguns alimentos que são ultraprocessados. Muitas das vezes, dependendo da embalagem, da rotulagem, se essa pessoa ela consegue fazer essa leitura ou não, não é? Ela pode tender a interpretar que aquele alimento ele pode ser bom quando na verdade não é, né? Vou te dar um exemplo. Barrinhas de proteína. Ah, Barrinhas de... sou meio Tu focada gosta? nisso, adoro. Pois é, eu não tô condenando, é muito bom, é uma perspectiva de lanche interessante.
quando você, claro, né, não tem esse impacto financeiro, porque envolve muitas questões, mas assim, é bom. Só que como a gente tem muitas propostas no mercado, a gente tem que avaliar, porque muitas das vezes aquela rotulagem mostra muitos componentes ali que nem seriam Isso é interessantes. E às interessante. vezes poderia ser até mais calórico do que realmente você chegar ao objetivo proteico, entendeu? Entendi. Isso também é um mito. Outra coisa, que a suplementação ela tem que ser realizada. Uhum. Muitas das vezes a autossuplementação ela é uma realidade, então assim, é importante com certeza, como em várias fases da vida, né? A gente não vê grávidas tendo que fazer Uhum. suplementações importantes, crianças têm que ser muito bem Sim. assistidas e a mulher 50 mais não é diferente. No entanto, será que ela precisa realmente daqueles nutrientes? E Procurar um outra, profissional, né, é, primeiro. eu já vi casos de pessoas que é o comum, a gente ter a falta de alguns nutrientes, a gente ter que fazer alguma reposição. No entanto, existe o contrário também. Uhum. A gente já tem o excesso, Sim. não é? Então, Ah. pode acontecer. Agora, Camila, só para a gente encerrar, eu queria que tu falasses um pouquinho. Se a gente tivesse que fazer aqui rapidamente um joguinho de o que não pode faltar na geladeira dessa mulher 50 mais, que vai ajudá-la, porque a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Às Uhum. vezes a gente não consegue comprar todos aqueles alimentos pela própria faixa de preço, né? Sim, Mas existem alimentos que são simples, que são acessíveis e que não podem faltar na nossa geladeira, principalmente se a gente está nessa faixa etária e se a gente é mulher. sim. E, inclusive, já pego essa tua pergunta para destacar que a gente não pode associar uma alimentação incrível, uma alimentação boa, importante, somente com alimentos caros. Não é Uhum, assim que funciona. Como tu mesmo falastes, a simplicidade daquele planejamento, né? Como dizem por aí, o básico que funciona é o que realmente funciona. E uhum. quando se trata dessa mulher 50 a mais, a gente tem que preconizar principalmente boas fontes de proteínas, a gente tem que priorizar boas fontes de carboidrato. E quando a gente fala de carboidrato, tem que ser aqueles carboidratos integrais, né? Uhum. Aqueles carboidratos refinados, por exemplo, muito doce, muito alimento industrializado, não é Não é interessante para essa interessante, né? mulher. Isso. Uhum. Em relação a essa alimentação também, a gente pode destacar que você tem que cuidar do intestino, né? Então, fibras é bem importante, sendo que a gente pode implementar de várias formas, né? Por exemplo, nos próprios carboidratos integrais a gente encontra essas fibras, que é muito bom para o intestino. A gente encontra de forma, muitas das vezes, em farelos, né? Tem gente Uhum. que tem dificuldade de implementar fibra, na alimentação, mas a gente tem artimanhas ali para Para conseguir. poder, né? E sem esquecer de tomar muita água, porque às vezes aquela mulher ou aquela pessoa ela até consome de fato uma quantidade adequada, mas não se hidrata adequadamente. E às Uhum. vezes a gente não tem um efeito muito positivo em relação a isso, né? Consumir muitas frutas, consumir verduras, leguminosas, E porque que a gente tem trazem muito aqui, né? muito, que a gente traz nutrientes importantes como aqueles que a gente citou, né? O Uhum. magnésio, o ômega 3, a gente tem aí o triptofano, a gente tem muitos outros nutrientes que são extremamente necessários para essa mulher. Por exemplo, não sei se todo mundo que está assistindo a gente já ouviu falar, né? Mas acho bem interessante a gente destacar o ciclo das sementes. Já ouviu falar? Não, olha, já quero saber. O ciclo das sementes, por exemplo, semente de chia, semente de linhaça, são sementes incríveis que a gente pode implementar na saúde dessa mulher, porque elas trazem muitos nutrientes benéficos, E como que a esses que gente a encontra gente. no ver o peso, porque eu já vi, né? Exatamente. Eu já vi no Você ver o pode peso. colocar numa saladinha, você pode colocar, por exemplo, no seu iogurte, você pode fazer uma preparação que você coloca uma pitadinha ali. Então, você encontra muitos nutrientes que são muito benéficos para essa mulher nessas Olha, eu já sementes. vou usar isso. Então, é assim, é extremamente importante você ter verde no seu prato, é extremamente importante você implementar as sementes, né? Porque aí você vai ter vários efeitos. Por essa queda do estrogênio, por exemplo, Uhum, uma mulher que tem problemas no ciclo menstrual também é muito interessante. Aquela mulher que sofre extremamente de cólica, o uhum. magnésio ele pode auxiliar com isso. E assim a gente consegue formar de forma simples, né? Vamos dizer assim, uma alimentação saudável e regular para essa mulher. Que Só que olha bacana. só, num tempinho que a gente tem aqui, a gente discute tanta coisa, então essa é uma especialidade que vem crescendo cada vez mais. Por isso que você conversar com um nutricionista, conversar com um especialista, eu não digo só nutricionista não, né?
A cadeia que A cuida equipe de toda multidisciplinar que vai Aham. cuidar dessa Que mulher legal. é que vai canalizar para esse estilo de vida saudável, tranquilo, né? Que a gente sabe que tem efeitos que às vezes realmente tira essa mulher da logística, assim, do dia a dia mesmo. Que bacana. Camila, onde as pessoas podem te encontrar? Deixa aí o teu endereço de rede social, porque, né, a gente de repente pode ter muitas das nossas maravilhosas aqui, querendo também tirar dicas com a Camila, mas olha, mano, te prepara, porque tá. Então, gente, vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é Camila Rodrigues, só que com dois L's. O meu Camila é só com um, né? Mas Uhum. para eu existir na internet, tive que colocar dois. Inclusive, a Arcângela já até me brigou, porque eu tenho que me tornar mais sociável na rede social. Mas, quiser, segue lá. É isso, olha aí. Camila com dois L's Rodrigues. Então, já segue a nossa nutricionista. E olha, quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Quero agradecer você também que curtiu, tenho certeza, esse bate-papo maravilhoso desse quadro que a gente está lançando nesse mês de março, né? O Você Sabia, importante para todas nós mulheres. Então, meu amor, presta atenção, hein? São 4 anos do jeito que é nosso. Curtiu? Então, compartilha, comenta, manda para as amigas. Um beijo para você. E olha, semana que vem tem mais. Você sabia?